Há um momento na história, tanto da humanidade quanto de cada indivíduo, em que a luz se apaixona por seu próprio reflexo. Esse instante marca o nascimento do narcisismo. No mito, essa história tem muitos nomes. Os gregos chamaram de Narciso o jovem que, ao ver sua imagem na água, esqueceu o mundo e morreu olhando para si. Os cristãos o chamaram de Lúcifer, o anjo de luz que desejou ser como Deus e, a voltar-se sobre o próprio brilho, caiu do céu à terra. E a psicologia moderna o chama de ego idealizado, a parte de nós que quer ser perfeita, amada, admirada, incapaz de suportar a própria imperfeição. Mas todos esses nomes descrevem o mesmo movimento cósmico, a queda da luz sobre si mesma. A partir desse ponto, nasce a dualidade, o eu e o outro, o céu e o inferno, o aceito e o rejeitado. É nesse abismo que o ser humano desperta para a consciência de si e, junto com ela, para o medo da rejeição. Viajemos na raiz espiritual e psicológica do narcisismo, entendendo-o não como mera vaidade, mas como um mito arquetípico, a tentativa da luz de existir sem sombra, o esforço do ego para ser Deus sem descer à terra. Na tradição cristã, Lúcifer era um arcanjo de esplendor incomparável. Seu nome vem do latim lux ferri, aquele que traz a luz. Ele representava o brilho puro da consciência divina, o aspecto luminoso da criação. Mas, segundo o mito, essa luz, ao contemplar sua própria grandeza, desejou ser autônoma, ser como Deus. Aqui nasce a primeira autoimagem idealizada da história. A luz, em vez de refletir o todo, quis pertencer a si mesma. E quando a luz se separa da fonte, ela inevitavelmente cai na sombra. Essa queda não é punição, mas consequência simbólica. A consciência separada de seu centro perde a harmonia com o todo. O anjo, que antes refletia o divino, agora reflete apenas a si. Ele se torna espelho, não sol. Jung chamaria isso de identificação com o ego, o momento em que a consciência, fascinada por seu próprio brilho, esquece que é apenas um reflexo do self, o centro total da psique. É aqui que Lúcifer se torna o arquétipo da inflação do ego, o símbolo primordial do narcisismo espiritual. Séculos depois, a mitologia grega recontou o mesmo enredo sob outra forma. Narciso, belo e admirado, vê sua imagem refletida na água e se apaixona. Tenta tocá-la, possuí-la, mas o reflexo se quebra e ele morre tentando abraçar o que nunca foi outro senão ele mesmo. Na psicologia, o narcisismo é justamente essa confusão entre a imagem e o ser. Segundo Hans Kutsch e Otto Kernberg, pioneiros na teoria do narcisismo, o indivíduo narcisista não se ama de fato, ele ama a imagem ideal que criou para compensar a dor de sentir-se indigno ou rejeitado. Essa imagem é uma armadura, protege o ego frágil, mas o isola do amor real. A neurociência confirma essa dinâmica. Estudos mostram que a rejeição social ativa as mesmas regiões cerebrais da dor física, especialmente o córtex cingulado anterior e a ínsula anterior. Por isso, o medo da rejeição é tão paralisante. Biologicamente, ele dói. Mas espiritualmente, essa dor é o lembrete de que nos separamos da totalidade, de que estamos tentando sustentar uma luz isolada do sol. Assim como Lúcifer caiu ao querer ser o centro, o ego cai quando tenta viver desconectado do self. E a vida moderna, baseada em aparências, curtidas e validação,
repete um mito diariamente, transformando bilhões de pessoas em reflexos que buscam o olhar do outro para existir. Jung viu nesse conflito o núcleo da condição humana. Para ele, a psique contém tanto luz quanto trevas e o sofrimento nasce quando o ego rejeita o que não quer ver, a sombra. A sombra não é o mal absoluto, mas o conjunto de tudo o que o ego recusa em si. Medo, raiva, desejo, vulnerabilidade, vergonha. Quando negada, ela se projeta no outro, e o outro se torna o pecador, o inimigo, o diabo. O curioso é que essa sombra tem uma face divina. É nela que estão escondidas as energias criativas, os impulsos vitais, a autenticidade. Lúcifer, portanto, é o portador dessa sombra rejeitada, a luz que caiu para nos ensinar a ver o escuro. Jung dizia: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A verdadeira ascensão começa pela descida, pela coragem de olhar o que o ego teme. Assim, a queda de Lúcifer torna-se o primeiro passo da individuação, o processo de tornar-se inteiro. A ciência moderna revela que a integração emocional tem base fisiológica. Pessoas que reconhecem e nomeiam suas emoções, em vez de reprimi-las, ativam mais intensamente o córtex pré-frontal ventromedial, responsável pela regulação emocional e empatia. A sombra aceita é literalmente reintegrada no cérebro. Em contrapartida, quem vive na repressão, tentando ser sempre bom, sempre forte, sempre certo, aciona circuitos de ameaça e estresse crônico, enfraquecendo o sistema imunológico e aumentando a vulnerabilidade, a ansiedade e a depressão. Negar a sombra, portanto, é adoecer. A queda de Lúcifer não é apenas metáfora espiritual, é também uma descrição neuropsicológica do colapso de autorregulação emocional. Se o narcisismo nasce da separação, a cura está na reintegração. Se a dor vem da rejeição de partes de si, a libertação vem do olhar compassivo sobre tudo o que somos. Autoaceitação não é passividade, mas reconciliação interior. É admitir que luz e sombra são inseparáveis, que a compaixão verdadeira só existe quando incluímos a própria queda. Na linguagem simbólica, Lúcifer só se redime quando reconhece que nunca deixou de ser luz. O ego só se cura quando compreende que não é o centro, mas o espelho da consciência, e o humano só encontra a paz quando percebe que o divino nunca o rejeitou. Foi ele quem se rejeitou. Mas há uma verdade sombria que a psicologia reconhece com frieza. Não há cura para o narcisismo pleno. O ego, quando cristalizado em torno da própria imagem, não busca se curar, busca se confirmar. E essa busca é um processo de autodestruição gradual. O narcisista acumula energia psíquica reprimida, culpa, raiva, inveja, medo, até que o próprio sistema colapse. É como uma estrela que, incapaz de liberar a pressão interna, implode. A luz que não se doa transforma-se em buraco negro. A neurociência descreve esse fenômeno. Cérebros com altos traços narcisistas mostram hiperatividade dopaminérgica. O circuito da recompensa superestimulado, mas incapaz de se satisfazer. Cada curtida, cada elogio, cada aprovação acende o prazer momentâneo e logo se apaga. O prazer se transforma em fome, a fome em vazio, o vazio em desespero. É o ciclo dopaminérgico da autodestruição. O ego se alimenta do brilho e morre de fome de si mesmo. Essa é a essência da programação do ego, um código que não pode ser reescrito por ele próprio, porque tudo o que o ego faz, inclusive buscar cura,
é para fortalecer a própria imagem. Por isso, a transformação não vem de dentro do ego, mas do colapso dele. Jung chamou enantiodromia, o retorno ao oposto. Tudo que é levado ao extremo se transforma em seu contrário. O poder absoluto leva à impotência, a luz excessiva leva à cegueira, o narcisismo absoluto leva à ruína. Mas essa ruína é também uma passagem. Alguns poucos, raros e silenciosos sobrevivem à implosão. Eles não curam o narcisismo, transcendem-no. A energia que antes servia ao reflexo é finalmente devolvida à fonte. É como uma estrela que explode em supernova. O brilho da destruição ilumina o universo. A morte do ego pode ser, paradoxalmente, o nascimento do ser. O nome Lúcifer significa também estrela da manhã, o planeta Vênus que aparece antes do nascer do Sol. Ele é o prenúncio da luz após a noite da alma. A queda e a redenção são o mesmo movimento visto de ângulos diferentes. Cair é esquecer-se da origem, levantar é lembrá-la. No fim, o mito de Lúcifer e o narcisismo humano são o mesmo drama cósmico, a luz que se perde no espelho, o ser que confunde reflexo com essência e o despertar que ocorre quando o espelho se quebra, revelando que o sol nunca deixou de brilhar. Porque o sol não compete com o reflexo, ele apenas existe. E quando o espelho se desfaz, tudo o que resta é a luz original, sem forma, sem vaidade, sem medo. A luz que retorna ao todo. O narcisismo é a doença da humanidade moderna, mas também o rito de passagem da consciência humana. A espécie inteira está olhando seu reflexo nas telas, nas estatísticas, nas ilusões de perfeição. Mas quando o espelho global se quebrar, e ele vai quebrar, talvez possamos reencontrar o sol. E então compreenderemos que a verdadeira luz nunca precisou ser admirada. Ela apenas precisava ser vivida. Um por todos e todos por um, até que o último retorne a uno. Namastê, gratidão.